Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom estarmos na casa de Deus para aprendermos a sua palavra. Nós vamos ensinar sobre a lição número 5, ou seja, lição número 6, a queda do Império Babilônico, que sirva de edificação a todos aqui. Porque quando nós nos propomos, principalmente a ensinar, não devemos ensinar segundo aquilo que achamos ou pensamos, mas devemos, acima de tudo, termos uma orientação de Deus. Ainda que a palavra de Deus para muitos seja inaceitável, mas se formos excluir o que o povo não gosta de ouvir, ficaremos com pouca coisa na Bíblia, muito pouca coisa. Então, acima de tudo, devemos prestar contas a Deus. Acima de tudo, tem alguém que nos inspira para que falemos. E todas as palavras são pesadas em uma balança, principalmente no ensino, principalmente no falar e expor a palavra. Tudo está registrado na eternidade. Então, deve-se tomar um cuidado muito grande de ensinar segundo a vontade de Deus. A queda do Império Babilônico. Para uma breve introdução, Babilônia foi uma cidade pequena no começo, mas ela começou a crescer muito, e o seu primeiro rei, que levou aquela cidade a crescer, a se expandir, a se tornar uma potência, se chamava Hammurabi. Hammurabi foi o responsável por criar leis sofisticadas e implantá-las no cotidiano do povo. Ele criou o famoso Código de Hammurabi, aonde se legislava sobre quase tudo. Dentre elas podemos destacar o que dizia o Código de Hammurabi concernente ao médico que fizesse uma cirurgia com um paciente e esse viesse a morrer. Se viesse a morrer, ele teria as suas duas mãos amputadas. Era o preço que ele tinha que pagar. Se ele, o médico, operasse o cérebro de alguém, e esse cérebro viesse a morrer, ele, o médico, teria que dar outro cérebro para aquele homem que perdeu seu escravo. Se por acaso o médico consertasse o osso quebrado de alguém e desse certo, ficasse bom, ele teria que pagar para o médico o que foi medicado, teria que pagar 5 shequels. Era o Código de Hammurabi, de onde, naquela época, a astronomia, a medicina, a economia eram avançadas, a ponto de que eles dividiram o dia em 24 horas e 1 hora em 60 minutos, dentre outras coisas. E esse império ruiu e se desfez quando Hammurabi morreu. Depois levantou-se
um grande império sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu e teve o seu sucessor. E então, esse que ia lhe suceder não ficou no trono, ficou outra pessoa. E o rei que nós estamos falando aqui, que era neto de Nabucodonosor, comumente se chamava qualquer pessoa, qualquer indivíduo de pai, era uma forma carinhosa de tratamento. Esse Belsazar era o segundo no reinado da Babilônia. O primeiro, seu pai, Nabonido, e a sua mãe, para quem não sabe, se chamava Nitocris, que era filha de Nabucodonosor. Antigamente, antes de 1854, se questionava o livro de Daniel como sendo legítimo ou não, porque não havia nenhuma referência a Belsazar nas descobertas arqueológicas, nenhum documento, nada que pudesse comprovar sua existência. Então se criticava a sua existência. Mas em 1854 foram descobertos documentos que comprovaram a existência de Belsazar. E por que é que ele não aparecia nos documentos com tanta frequência? É porque ele estava em segundo plano. Mas Belsazar tinha um mal que lhe trouxe destaque ruim. Era uma pessoa que teve uma má criação. E nós vamos ver no decorrer da lição. Impérios mundiais. Impérios são países que se destacam pelo seu poderio bélico, poderio econômico, e são capazes de suplantar e conquistar, para depois usufruírem das riquezas do país conquistado. O mundo teve muitos impérios. Dentre eles, 3 impérios foram os maiores da história. Primeiro, o Império Romano, que teve mais ou menos 800 anos de vida e ruiu. Houve o Império Britânico, o maior em extensão, dominou ilhas, se estendeu por continentes. Este foi inquestionavelmente o maior império em extensão da terra, com ilhas, com arquipélagos dominados. E o Império Russo. Eu anotei alguma coisa aqui a título de curiosidade. O russo teve início no século XVI e terminou com a Revolução Russa de 1917. O império foi maior em continuidade geográfica, diferentemente do romano, que se organizava em torno do mar Mediterrâneo, e do britânico, que teve colônias espalhadas por todos os continentes. O romano e o britânico foi o maior império descontínuo ou descontinuado da história, estendido quase por todo o mundo. O Império Mongol foi, sem dúvida, um dos maiores impérios da Terra, com 32 mil quilômetros quadrados de domínio. O Império Espanhol, o Império Macedônio, o Império Árabe, o Império da China ou da dinastia Qin, o Império Francês, o Império Persa, o Império Japonês, o Império Otomano, o Império Brasileiro, o Império Mexicano, o Império Inca, o Sacro Império Romano, Germânico, o Império Austro-Húngaro, e Babilônia foi também, na sua época, uma das maiores, ou por que não dizer, uma grande potência
mundial. Vamos à introdução da lição. A lição dessa semana mostra mais uma vez a soberania divina. Após a morte de Nabucodonosor em 562 a.C., Evil-Merodach, o seu filho, sucedeu ao trono babilônico. Entretanto, 2 anos depois, Evil-Merodach foi assassinado pelo seu cunhado Neriglissar. A história mostra esta forma de agir dos filhos dos grandes imperadores, que matavam os seus pais para tomar o poder. Um filho matava outro filho que estava no poder, assumiu o poder e, em acesso de loucura, matava todos quantos eles achavam que eram inimigos e podiam tomar o seu trono. O poder sobe a cabeça do homem. Quanto mais poder se tem, mais poder se quer. Quanto mais se domina, mais se quer dominar. Quanto mais fama se tem, mais fama se quer. Quanto mais prestígio se tem, mais prestígio se quer. É o saco sem fundo. Agora, o verdadeiro servo de Deus, que tem compromisso com o Senhor, o seu modo de vida, o seu modus operandi é glorificar a Deus acima de qualquer circunstância e elevar a Deus a sua glória, porque disse João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Esta é a essência prima mater do reino de Deus, e quem quer se destacar nele? Primeiro, Jesus é grande, a gente é pequeno, a gente não é nada. Jesus é o maior e a gente é pequeno para lhe dar a glória que lhe é devida. Amém? Vamos continuar. Mas quem assumiu o trono foi Nabonido, o genro de Nabucodonosor. Nabonido era o pai de Belsazar, o qual se tornou corregente com seu pai 3 anos mais tarde, cruel, devasso e profanador dos sagrados. São adjetivos ainda leves para qualificar a Belsazar. Os imperadores romanos, eles eram mestres na arte de aprofundar-se toda a sorte de pecado, devassidão. Houve imperadores que experimentaram todo tipo de pecado, para chegar, como disse um deles, isso não leva a nada. Depois de se aprofundar, depois de se atolar, depois de praticar, depois de experimentar todo tipo de prazer carnal, ele disse: isso não serve de nada, não satisfaz a alma humana. O que satisfaz a alma humana é ter Jesus na vida. Foi uma festa, noite de festa, regada a muito vinho e prostituição, que o rei Belsazar viu o reino escapar da sua mão e teve sua morte decretada. O reino babilônico daria lugar ao reino persa, representado pelo peito e braços de prata da estátua sonhada por Nabucodonosor. Imagine um rei que olhava para essa cidade e confiava nela. Ele confiava no exército, confiava nos muros, confiava nas provisões, porque se a cidade fosse sitiada, ela poderia com facilidade aguentar meses sem sofrer nenhum dano, sem ninguém pensar: acabou o pão, acabou a comida, acabou os víveres. Poderia aguentar meses prolongados. Suas muralhas eram praticamente inexpugnáveis. Nenhum exército da terra poderia derrubar aqueles muros tão altos, fortificados e feitos e preparados para aguentar uma grande guerra e sobreviver. Ninguém poderia entrar dentro de Babilônia, a não ser que cavasse por debaixo, ou descobrisse um meio
podia entrar dentro da cidade por baixo. Isso que foi que fez o exército do rei que conquistou Babilônia naquela ocasião. Ele entrou desviando o leito do curso do rio, houve uma brecha e entraram, e Belsazar, banqueteando-se, comendo, bebendo, se prostituindo, achou: aqui ninguém entra. E Deus já tinha lhe sentenciado: o festim profano de Belsazar. O que é profanação? Tudo que transgride as regras sagradas. Isso é profanação. Se eu estou pregando a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Quem é o homem para dizer o que se deve pregar ou não, se é a palavra de Deus? Não se deve dizer, isso não se deve pregar. Hoje, o que o povo não gosta de ouvir é verdade, principalmente concernente ao pecado. Aí disseram: esse sujeito não prega na minha igreja porque ele só fala de pecado, ele só fala contra o pecado. Eu vou falar o quê? Se a essência do Evangelho é desnudar o pecado e mostrar o remédio, o que é que eu vou pregar? Então eu tenho que parar de pregar e me aposentar, porque não vai ter outra coisa para pregar. Ou se eu for tirar da Bíblia o pecado, eu vou ficar com poucas páginas. Se eu for tirar da Bíblia e isolar o pecado, eu vou ficar com quase nada. Então isso é uma forma de profanar as coisas de Deus, dizendo: Deus não sabe o que faz. Agora, olha, coitado é do pastor e do pregador que não leva a sério a inspiração do Espírito Santo e não se deixa dirigir pelo Espírito Santo. Coitado é do obreiro que prega ao gosto do freguês. Não, eu não vou pregar isso aqui não, porque eu vou espantar muita gente. Eu nunca vi igreja esvaziar por se pregar a verdade. Agora, a verdade de Deus, não humana. Eu nunca vi igreja esvaziar se pregar aquilo que Deus quer. Aliás, esvazia quando não se prega o que Deus quer. Quantas igrejas? A Europa é um exemplo disso. Nos Estados Unidos tem igrejas fechadas porque o povo deixou de falar a verdade e começou a falar mentiras nos púlpitos das igrejas para agradar o povo. O que aconteceu? A igreja esvaziou. Agora são monumentos para serem visitados. Outrora grandes pregadores pregaram e pregaram a verdade. Hoje não se prega mais nesses lugares porque o povo não vai ouvir a verdade. Mas bem-aventurado é o povo e a igreja que ouve a verdade, que é profano tudo que transgride as regras sagradas. Qual é a regra sagrada de uma igreja? Eu escuto a palavra de Deus e dou glória a Deus. Não deixe nenhum comentário sobre fulano ou ciclano, porque posso profanar a santidade do culto. Durante o culto, quando alguém está ensinando, eu não devo fazer comentários sobre a roupa de alguém, não devo fazer comentários sobre o pregador, a gravata, o jeito que fala ou que não fala, seu português polido ou seu português errado. Eu não devo fazer isso porque estou profanando o sagrado. E qual é o sagrado aqui? É a palavra e a presença de um Deus verdadeiro. Tem gente que se acha que sabe tudo, que conhece tudo. Eu já vi tanta heresia sendo pregada nos cultos das igrejas da Assembleia de Deus. Se eu for falar aqui, eu vou me comprometer. Eu não estou querendo, por enquanto, me comprometer. Eu ainda sou pequenininho. Um dia que eu tiver voz ativa, eu vou expor essas heresias dentro da igreja e vou mostrar o quanto se ensina errado. E o povo ainda dá glória, a Deus, porque não entende a Bíblia, não conhece a história, não conhece a exegese do texto, não conhece o que o texto diz, o que o texto explica, não conhece nada, absolutamente nada da verdade da palavra de Deus, e o povo ainda dá glória. O povo que precisa abrir os olhos e ver a verdade da palavra do Senhor, precisa abrir os olhos e entender
está dizendo o certo e o errado, o profano e o sagrado. O sagrado deve permanecer. A insensatez e a crueldade do autocrata Belsazar. Aliás, para ensinar, eu tenho que ter certeza de que eu ensino, para não ser contrariado. Se eu exponho uma doutrina, eu tenho que ter certeza 100% absoluta de que não posso ser contraditado. Alguém quer dizer, não, está errado. Porque senão eu devo ensinar aquilo que eu sei. Eu aprendi há muitos anos que um pregador e um ensinador nunca deve ensinar aquilo que ele não sabe, porque ele pode ensinar errado e o povo aprender errado. Então eu estou ensinando aqui o que eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. E ninguém vai puxar meu paletó e dizer, não sabe o que está falando. Eu tenho certeza do que estou falando. A insensatez e a crueldade do autocrata Belsazar. O que é um autocrata? Autocrata é aquele que tem o poder ou domina o poder por si próprio. É aquele que manda, aquele que não dá satisfação para ninguém. Belsazar não dava satisfação para o seu pai, não dava satisfação para ministro, não dava satisfação para prefeito, ele não dava satisfação para ninguém. Ele era um autocrata. Eu mando, eu comando, eu sou, e assim faço que aconteça. Tem muita coisa nesse sentido no meio das igrejas. Tem gente que não consulta nem a Deus para agir. Tem gente que não consulta nem a Deus para fazer. E a coisa afunda e o barco afunda, porque nós não vivemos num governo autocrático, vivemos num governo onde Deus comanda. É a teocracia dentro da igreja. Deus em primeiro lugar mandando e comandando. É por isso que muitas igrejas estão afundando por aí. Aquela coisa bonita, aquela palavra vazia, aquele culto fúnebre, aquele jeito ético de se expressar, sem conteúdo, sem unção, sem ação, sem revelação e sem nada. Aquela palavra que embevece os ouvintes e não edifica, não santifica, não transforma e não batiza com o Espírito Santo e com fogo. E por falar em batismo com o Espírito Santo e com fogo, esta ausência do batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma das grandes provas de que Deus não tem sido honrado na ministração da palavra em muitos lugares. Eu prego, eu faço, eu ensino. Deus manda, mas eu não quero. Deus me manda fazer, mas eu não vou fazer. Deus dá ordem para pregar assim, eu não vou pregar assim, porque tem fulano de tal que vai escandalizar, porque tem a fulano de tal que vai sair da igreja, porque ela não pode ouvir essas palavras. Ora, se alguém não suporta a verdade da palavra de Deus, vai suportar o quê? Se alguém não suporta ouvir o que Deus está mandando, vai suportar o quê? Sabe o que tem que fazer? Tem que procurar um lugar onde não se ensine a verdade, se pregue ao gosto do freguês. Assim era Belsazar. Era um autocrata. Quem sabe criado no mínimo. Me dá o pai todo. Faz, pai, faz. Eu quero, mãe. É meu filhinho. Quem sabe até batia na cara do pai, batia na cara da mãe. E cresceu um autocrata, um déspota, sem princípios, sem moral, um profano, um homem cruel. Segundo os historiadores, quando o pai de Belsazar, Nabonido, estava no campo de batalha para defender os interesses do reino dele, Belsazar divertia-se com mulheres e amigos para satisfazer as suas paixões. O festim de Belsazar era incompatível com o período de enfraquecimento do império da Babilônia. Habituado a ter tudo ao seu alcance, o rei não hesitava em fazer sua vontade prevalecer, tanto para matar os seus oponentes, quanto para se cercar de pessoas da sua estirpe. Belsazar era um homem cruel, a modo dos imperadores romanos. O imperador romano passava por alguém, um soldado, não gostava da cara dele,
instalava o dedo, matava na frente do imperador romano, a ponto de que ele mesmo matava, da forma mais cruel. Não gosto, eu mato. Não gosto, eu tiro. Não gosto, eu mando para a sepultura porque eu sou rei, esquecendo ele que existe um Deus lá em cima que pesa os homens na balança. Uma festa profana, a despeito da grandeza e da opulência imperial, a festa oferecida por Belsazar é dedicada aos maiorais do reino, era um festejo degenerado, pois ia desde as bebedeiras às orgias com homens e mulheres, onde a luxúria, a riqueza e a ostentação predominam a prazeres pervertidos e maldades. Assim foi aquela festa dedicada aos deuses babilônicos. Havia a partir do palácio uma forte influência dos demônios, o que confirma o que disse Paulo aos crentes coríntios, 1 Coríntios 10, 20, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Imagine uma festa dessa, onde Deus não era honrado, orgia, prostituição, adultério, todo tipo de pecado, sortilégio, blasfêmia, que achar pode ler. Antes que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, e não querem que sejais participantes dos demônios. São demônios por trás dos ídolos, influenciando governos mundiais a sancionarem leis injustas. É possível, nesses últimos dias, por causa da corrupção no meio evangélico, por causa da falta de temor, falta de espiritualidade, compromisso com Deus, é possível que Deus permita uma perseguição nas igrejas para ver quem é quem. Hoje tem muita gente que diz que é homem de Deus, sou homem de Deus, etc e tal. Eu quero ver se é homem de Deus levado para a cadeia porque pregou contra o homossexualismo. Eu quero ver se é homem de Deus levado para a cadeia pregando contra o lesbianismo. Eu quero ver esse homem de Deus levando para a cadeia, pregando e ensinando a Bíblia Sagrada, alguém dizendo assim, não pode pregar. Aí eu quero ver. Mas, porque a Bíblia diz que a apostasia, a frieza são sinais dos últimos dias, talvez a gente não vai ver isso. Em São Paulo, pastores foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus. Eles não deviam nem ficar tristes. Teve um que ficou que ia convocar a Polícia Federal, os direitos, não devia nem ficar triste com isso, devia ficar alegre e glorificando a Deus, porque estava servindo de testemunha. O duro é ser preso como bandido, como estuprador, como uma pessoa que frauda a sociedade, é terrível, mas ser preso por pregar a palavra de Deus é um privilégio, e privilégio maior é morrer por causa do Evangelho. O privilégio maior é dar a sua vida por Cristo. Aí eu quero ver aonde estão esses homens que têm este compromisso com Deus. Chegar numa igreja desta aqui, chega de gente e dizer, onde que estão os pastores dessa igreja? Cadê os obreiros dessa igreja? A partir de agora, está todo mundo preso. E se não quiser preso, vai morrer agora. Eu quero ver nesta aqui e nas milhares no Brasil. O povo está perdendo a essência de ser cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é ser testemunha. E testemunha no original, quando essa palavra foi cunhada, significa eu morro, mas morro testificando que sou crente em Jesus. Pode cortar minha garganta, pode me arrancar o pescoço, tirar meu coração, mas eu ainda estou glorificando a Deus. Deus sabe o que faz. Em tudo que acontecer, devemos glorificar a Deus. Perseguição, frieza, mas uma coisa eu posso dizer: esse trem não vai me pegar, não. Essa frieza não vai me pegar, não. Enquanto tem muita gente aí, está parecendo mais iceberg espiritual, está mais congelado do que o Polo Norte ou o Polo Sul,
eu vou continuar dando glória a Deus e sendo quadrado e sendo criticado do jeito que quiser, porque esse é meu jeito, e Deus me fez assim. E todo homem que tem uma palavra de Deus é perseguido, sofre. Só não sofre porque não tem uma palavra de Deus na boca. Vamos lá. O irrevogável juízo de Deus, ou seja, não volta atrás. Sentenciou, está sentenciado. Deus determinou, está determinado. Aproveitando para falar sobre isso, me lembrei agora de uma expressão que se diz: quem tem promessa não morre antes de ver ou se cumprir as palavras de Deus. Eu fui analisar na Bíblia essa palavra e descobri que quando Deus permitiu que isso fosse escrito, tinha lá um crente fiel, que não se apartava do templo, estava orando, não se apartava do templo. Aí Deus cumpre. Se desviar, se deixar de Deus, se prostituir, se adulterar, se aprofundar no mundo, Deus passa a bênção para outro, porque Deus é fiel com quem é fiel com Ele, e não com quem é infiel com Ele. Veja a biografia do camarada, veja qual a sua vida, o seu comportamento. Aí você pode dizer assim: realmente Deus cumpre, e quando cumpre é porque Ele determinou. Quando esse Senhor que pegou nos braços do Senhor Jesus disse assim: agora ao Senhor, despede-se em paz do teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Havia uma profecia que se cumpriu, fiel, orando, jejuando, consagrando, lendo Bíblia. Aí saiu fora, meu amigo. Pode ficar certo que Deus vai passar a bênção para outro que é mais fiel do que você. Aleluia. Fica esperto não. O dedo de Deus escreve na parede. Daniel 5:5. Dedo de Deus escrevendo na parede. A resposta divina foi imediata. Deus interferiu naquela festa, escrevendo sua sentença na parede do salão, diante dos olhos dos convivas, de todos os seus convivas, de Beltesar e de todos os seus convivas. Ali o barulho das taças, do jarro de vinho, bem como a alegria que outrora cessaram, de modo assombroso e assustador, estava escrito a sentença contra o rei Belsazar e o seu reino. Aquela visão demonstrava o fruto do desprezo do rei babilônico ao Deus de Israel. O reino da Babilônia foi rasgado, fez-se um silêncio sepulcral no recinto, ou seja, no cemitério não se ouve barulho nenhum. Você pode ir no cemitério, um passarinho cantando, uma folha caindo no chão, mas na casa de Deus há altos louvores e glorificação ao eterno Deus. A essência de adorar com uma alma produz o barulho e produz o movimento. Na sua multiforme operação, uns choram, outros glorificam, uns batem palma, outros levantam as mãos para os céus, fecham os olhos e adoram a Deus. Quando a essência prima da glória de Deus começa a adentrar o santuário, e o nome do Senhor é glorificado. Amém. Aleluia. A rainha lembrou-se do profeta Daniel 5:6. A mensagem na parede estava numa linguagem ininteligível, ou seja, não se dava para entender absolutamente nada pela compreensão e mente humana. Se olhava, não entendia o que estava escrito, a mente não conseguia captar a mensagem, porque era uma mensagem de Deus. Isto nos faz entender que há momentos que só os espirituais entendem as coisas de Deus. Quem anda na carne não compreende absolutamente nada do que Deus faz
e peca por não conhecer o que Deus está fazendo, por andar em uma dimensão chamada dimensão carnal. A dimensão de Belsazar aqui era a mais carnal possível: prostituição, orgia, bebedice, prostituições, adultérios, porque os nobres, como no tempo de Roma, como no tempo passado, mandavam as suas mulheres se relacionar com pessoas importantes para ter fama, para ter dinheiro, para ter posição e para manter e preservar a vida. Diz-nos a história do mundo antigo. Só que havia ali no palácio um homem diferente, Aleluia. que quando foi lançado na cova dos leões, Glória a Deus. os leões o cheiraram e viram mais espiritualidade do que carnalidade. Os leões cheiraram Daniel e não sentiram o que se sente quando está diante do carnal. A ordem de Deus foi dada antes, mas é claro que Daniel andava no Espírito. A rainha lembrou-se do profeta Daniel. A mensagem na parede estava numa linguagem ininteligível. No primeiro momento, ninguém compreendia o que estava escrito. Belsazar convocou todos os sábios para decifrar o enigma. Entretanto, eles foram incapazes de fazê-lo, porque o homem carnal só entende das coisas da terra. O homem espiritual entende da terra e entende das coisas dos céus. Tem sabedoria dada por Deus. Esta faz a diferença. A sabedoria dada por Deus para tudo. Se a gente fosse abrir um parênteses aqui, a gente podia falar em tantas coisas que um homem espiritual é capaz de fazer e fazer a diferença. O homem espiritual que tem comunhão com Deus, suas ações, seu modo de agir, o seu comportamento são irrepreensíveis, porque ele anda com Deus. E é a obrigação de todo obreiro andar com Deus, a ter discernimento espiritual, poder enxergar longe, porque o carnal só enxerga o que seus olhos veem e toma decisões segundo o que seus olhos veem, circunstâncias, momentos, analisa e erra. O homem espiritual enxerga mais além, ele analisa, dobra os joelhos e vem a sentença, aplica e o nome do Senhor é glorificado. Ali tinha Daniel, quando ouviu as palavras do rei e percebendo um movimento diferente do palácio, a rainha filha de Nabucodonosor, mãe do rei Belsazar, entrou na presença do seu filho para saber o que acontecera. Após inteirar-se do assunto, a rainha lembrou-se de Daniel, um homem de confiança, tanto do seu pai quanto do seu marido. Ele podia interpretar a mensagem que o rei vira, mas Daniel não estava no palácio. Eu acredito que, sabendo o que ia acontecer, Daniel estava no lugar secreto orando. Eu acredito que, por saber que ali havia uma festa de arromba, como dizem por aí, Daniel estava no secreto falando com Deus, porque crente verdadeiro não se mistura com as coisas profanas deste mundo. Hoje está difícil conhecer quem é quem. Aqui no Mato Grosso conhece quem é quem, mas por aí está difícil. Participo de festas, participo de confraternizações, cervejinha light, só falta lançar o cigarro light, não é verdade? Cigarro light, só falta lançar agora o whisky light, não é verdade? É uma verdadeira corrupção dos costumes morais que permeiam e norteiam a nossa fé. Agora tem muita gente aí bonitinha, tem dois lados da moeda. Tem muita gente bonitinha, você olha para ele assim, gente verdadeira.
Se não for crente, não vai dar certo. Mas é um profano, um imundo, um sujo, um miserável, que só Deus conhece a sua vida. Olha para a irmã, o cabelo está arrastando no chão, a saia está 2 palmos no joelho, não tem maquiagem nenhuma no coração, quer dizer, não tem esse tipo de... não tem maquiagem nenhuma na boca, sei lá onde, no olho, não tem nada disso não. Mas dentro tem tanta maldade que assusta até o próprio Satanás. O diabo olha assim, puxa vida, eu estou precisando aprender com isso aí, porque meu Deus do céu, estou perdendo, nunca vi coisa assim, maquina o mal, fala mal, calunia, pisa, maltrata, é uma pessoa que não suporta nada, não suporta a palavra, ainda me toca, ainda me enreda, essa palavra não pode, isso não pode, não me toca, ainda me enreda. O tempo ruim que nós estamos vivendo, mas ainda tem os crentes verdadeiros que têm compromisso com Deus e com a sua palavra, e que ainda não se corromperam, não se venderam, e estão esperando a volta de Jesus a qualquer tempo, a qualquer hora e a qualquer momento. Daniel entra na presença de Belsazar, Daniel 5,13. Belsazar não via Daniel como servo do Deus Altíssimo, mas apenas como um dos sábios do palácio. A mãe de Belsazar, contrariamente, conhecia e tinha certeza de que Daniel era uma pessoa diferente do seu Deus poderoso. Ela mesma havia testemunhado as proezas do Deus de Israel em outras ocasiões da história daquele reino. Daniel era um homem que não fazia concessões à sua fé. Ele entrou na presença do rei e, após de oferecer presentes, o profeta rejeitou-os diante do imperador. Daniel 5,17. Homem de Deus não se compra e não se vende. Ele permanece íntegro naquilo que ele tem aprendido e naquilo que ele ensina. Ele não se corrompe de maneira nenhuma. Uma certa ocasião, alguém tentou me comprar. Me deram a quantia de dinheiro, como quem dizendo assim: senhor, essa pregação do senhor é muito dura, duro demais, toma esse dinheiro aqui, o senhor dá umas pregações mais light. Eu pensei, agora que eu vou afiar a espada, agora me segura que agora que eu vou detonar mesmo, agora ninguém me segura, dinheiro não me compra, porque eu tenho compromisso com Deus e com a sua palavra. A sentença contra Belsazar e a queda da Babilônia. Os sábios não decifraram as palavras escritas na parede. Daniel 5,15. A mensagem era curta, objetiva, mas as palavras eram um texto conhecido dos sábios do palácio e eles não puderam decifrá-la. Será que nós vamos permitir, ou vou estar permitindo que Deus fale em nosso meio? Será que nós estamos permitindo que Deus fale aquilo que Ele quer? Que Deus, Ele pode consolar alguém, pode exortar alguém, mas Deus tem falado muito pouco no dia de hoje. Olha, se Deus fosse falar, quando Deus fala aquilo que Ele quer falar, isso aí não é de Deus. Mas quando alguém bajula, esse sim, Deus falou comigo. A mensagem que estava precisando ouvir não era essa, não. Deus vem da contramão do sistema. Deus não fala o que o camarada quer ouvir. Deus fala aquilo que precisa se ouvir. E Deus está acima de tudo. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Ninguém. Todo mundo é servo, independentemente do grau de posição que se está, é servo e tem alguém maior que é Deus. Então Deus, dependendo da situação, Ele fala como Ele quer. Agora, para isso acontecer, o camarada tem que ter uma alta espiritualidade, tem que ter um comprometimento com a palavra muito grande e tem que ter a certeza que, se falar a verdade, vai para o calabouço, porque hoje não se quer ouvir a voz de Deus. Qualquer lugar do Brasil. Chega-se nesses lugares corrompidos que tem por aí. E tem muito lugar corrompido que tem por aí.
Eu conheço um certo lugar que o ministério se tornou uma espécie de monarquia. Pastor presidente passou o cajado para o filho dele, um advogado. Olha, um advogado, você tem chamado muito bem, mas você não tem, ele não entende nada de Bíblia, nada de igreja, não. 12 pastores saíram do ministério porque não sabia tratar o povo, não sabia tratar os obreiros. 12 pastores saíram porque ele não tinha o que necessita ter, uma chamada de Deus. E está por aí. Não sai, é como um ditador, é como um imperador. Eu não saio daqui, o governo é meu, o trono é meu, eu não saio. O Brasil está cheio disso aí. Isso está, eu vou dizer com todas as palavras, entristecendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está dizendo: a igreja é minha, eu faço como eu quero. A igreja é minha, eu sou Senhor da igreja. A igreja é minha e eu tenho domínio sobre ela. A igreja é minha e eu mando. A igreja é minha e eu faço como eu quero. A igreja é minha e de ninguém mais. A igreja é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quem concorda comigo? Levante a mão para dar glória, porque eu vou terminando hoje. Eu estou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, levante a mão para glorificar. Só um minutinho só. Hoje essa escola dominical vai ser diferente. Ergue a mão para dar glória ao Senhor da igreja. Ergue a mão para dar glória ao Deus do céu. Ergue a mão para glorificar aquele que é rei, que manda, que comanda, que é Deus eterno. E quem está sentindo que Deus está falando, deixa ele tocar na tua vida agora. Aleluia. Aleluia. As 4 palavras misteriosas. Daniel 5:25. As palavras escritas na parede não foram interpretadas pelos sábios do império. Estes não achavam o sentido delas. Porém, sem medo e seguro, Daniel as interpretou. As 2 primeiras palavras estavam repetidas. Mene, mene, o que significa Deus estava apressando-se a fazer o que tinha determinado, com muita pressa. Não era algo para se deixar para depois. A palavra tekel tinha um sentido de pesado. A última palavra, parsim, significa dividir. Daniel 5:25. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo Pérez, palavra correlata de parsim. O sentido daquela é a mesma desta. Então, nos versículos 26 e 28, o profeta explicou cada uma daquelas palavras. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e os persas. Deus tem uma balança fiel. Ele pesa os homens dele. Isso faz me lembrar de um certo pastor. Escondeu o seu pecado. 20, 30. A igreja dele é uma bênção. Mas ele tinha um pecado escondido, adultério. E naquela igreja, na Santa Ceia, Deus levantou uma irmã. E a irmã disse assim: esta noite, um homem sairá, carregado nos braços de outro, ou de outros. Aquele pastor sentiu que era com ele, chamou o ministério,
trancaram-se na secretaria juntamente com a esposa. Ele disse: há tantos anos atrás, a força da minha juventude, eu peguei, escondi até hoje. Deus falou comigo. Isso já o pastor já tinha mandado a irmã calar a boca umas 10 vezes, mas ela não calava. Quando Deus quer falar, né? Ninguém segura. O pastor disse: dobra os seus joelhos, nós vamos orar, Deus vai perdoar. Encerra-se aqui o teu pecado. Oraram, levantou, a esposa perdoou, foi para o banco. Aquela irmã novamente disse: esta noite sairá daqui um homem carregado no braço de outros. E ela disse: eis que eu estou vendo. Ai, ninguém brinca com Deus não, ninguém brinca com Ele não. Tem muita gente preocupada com tanta coisa. Meu Deus, Deus está vendo. Se Deus não fez até agora, porque não quis. Ele está preocupado com tanta coisa. Deus não está nem aí com certas coisas, certas picuinhas, não é verdade? Adentra no santuário um anjo de Deus, e ele tem uma espada grande na mão. E o anjo foi até onde estava aquele pastor e espiou a peixeira. Caiu morto na hora. Saiu carregado nos braços de outro. A tradição judaica diz que de dois anjos importando no céu, um tem duas asas, voa como relâmpago. É a tradição judaica. Voa como um relâmpago. Você piscou, ele já apareceu. Dizem que ele apareceu para Maria, apareceu para o pai de João Batista. Voa como um relâmpago. Mas tem outro. Este é Miguel, e a tradição diz que ele só tem uma asa e uma espada. Olha o tamanho da espada do camarada. Ele vem devagar, devagar. A misericórdia de Deus não permite o juízo instantâneo, mas que ele vai chegar lá. É por isso que ninguém deve se preocupar, porque tudo está nas mãos de Deus. Ele é Senhor, ninguém manda nele, ele é Deus. Eu estou vendo muita gente preocupada com tanta coisa, sem se saber que tudo está no controle de Deus. E se ele não quiser, meu irmão, ninguém vai fazer. Não adianta o homem tentar fazer com as mãos que não consegue. Se Deus coloca as mãos e diz assim: não vai fazer, porque eu estou com as minhas mãos no negócio e tiro quando eu quiser. Quando quiser eu tiro, quando eu quiser eu faço, quando eu quiser aconteça. As duas moedas têm dois lados. Então entenda isso nessa noite, nesta lição, e glorifique a Deus. Vamos mais 10 minutos, não vou nem 10 minutos, eu vou encerrar. Glória a Deus. O fim repentino do Império Babilônico, um império que não poderia morrer de jeito nenhum. Olha os muros, olha o jardim suspenso da Babilônia, de 6 camadas, projetadas para dar uma visão artificial das colinas, da terra da princesa, que Nabucodonosor era apaixonada, colunas maravilhosas. Olha o jardim suspenso, olha a fortaleza inexpugnável. Passava 2 cavalos, 2 carros, 2 carruagens aparelhadas de guerra, ainda sobrava espaço. Era um lugar onde ninguém poderia entrar. Aí Deus disse assim: ninguém pode entrar, mas quando eu quero, não tem jeito, acontece. Está sentenciado, nem que é o facinho. Você foi pesado na balança, camarada, quando você não pesou absolutamente nada, está sentenciado. Eu vou mostrar para você que eu estou no comando de tudo. Eu tiro, eu coloco quem eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Você já está fora. Eu vou colocar outro no teu lugar, melhor do que você. Vou colocar um rei de outro país para dominar o teu reino. O fim do Império Babilônico. Aquela noite fatídica, Deus demonstrou a sua soberania sobre os reis da terra.
Ele é o Todo-Poderoso e tem o cetro do governo nas suas mãos. Nada escapa aos seus olhos. Então logo foi dada a interpretação da mensagem e as honrarias feitas a Daniel para ser o terceiro homem do império. O rei Belsazar foi morto e o exército de Dario entrou na cidade da Babilônia. Os medos e os persas passariam a reinar no lugar do império da Babilônia. No capítulo 5 de Daniel, aprendemos a lição de que não podemos nos fechar em nós mesmos. Deus não suporta uma vida de egoísmo, soberba e perversidade. Não podemos profanar aquilo que o nosso Pai consagrou como santo. Não sejamos profanos, santifiquemo-nos a Deus com as nossas vidas. Conclusão: a opulência da Babilônia, a crueldade de Belsazar e as orgias do reino tipificam uma vida tremendamente fechada em si mesma. A intervenção de Deus em meio àquela festa profana demonstra que Ele não admite a soberba e o egoísmo. O Pai Celestial, em Jesus Cristo, julgará todos os que se mostram soberbos e arrogantes. A queda do rei, a queda do Império Babilônico é uma lição para todos nós. Um dia, quando da segunda vinda gloriosa de Jesus, todos os povos serão julgados pelo nosso Senhor. Reflexão: Ele é o Todo-Poderoso e tem o cetro do governo do mundo em suas mãos. Nada escapa aos seus olhos. Você quer ser pesado na balança e não ser achado em falta? Recomendações da Bíblia: seja sempre verdadeiro, seja sempre sincero, seja sempre santo, seja sempre leitor da Bíblia e deixe o Espírito Santo comandar e direcionar a tua vida. Deus abençoe a todos. Quero dizer para a gente que está aqui no círculo de oração, ontem eu tive que sair, peguei uma gripe, tempo quente, entra no ar-condicionado e passei a noite com aquele calor debaixo de uma coberta. Se tivesse condições físicas, eu estaria aqui. Que é bom orar. Como disse o pastor ontem, não é fácil. Se eu estivesse aqui, eu não estaria hoje dando lição. Vai ter um compromisso, mas a próxima vez nós estaremos aqui para juntos aproveitar o que Deus tem para nós. Eu estou melhor tomando remédio, mas todo ano me dá esse negócio. Deus abençoe os irmãos, que tenha servido essa lição de edificação espiritual para os irmãos. Eu quero falar algo do meu coração. Eu só falo de Deus. Coloca no meu coração.